Futebol de salto alto. Ok. Bem-vindos a mais um episódio do Futebol de Salto Alto. Obrigado por estarem desse lado, mais uma vez. Hoje vou aproveitar já para deixar aqui aquele apelo para subscrever, para subscreverem para assinarem, né? Assinarem o podcast para nos ouvirem, continuarem a ouvir todas as semanas. E deixem o vosso gosto, se puderem, e façam estrelas no iTunes. Pronto, só deixar esse apelozinho a quem nos está a ouvir pela primeira vez, e se puderem, se gostarem, claro, passem a palavra aos vossos amigos, vossas amigas. Pronto. Hoje connosco Natália Correia, certo? Olá, sim. Olá, bom dia. Obrigado por ter. Eu ainda estou aqui, mas é para tratar-nos por tu, então. Claro que sim. Obrigado por teres aceito o nosso convite. A Natália é treinadora está atualmente a treinar o Sub-23 do Prozinho, Sim. Certo? Mas o João vai aqui introduzir melhor aqui a nossa convidada. Vou tentar. Olá, Natália. Olá. Obrigado uma vez mais por ter aceito o convite de vir aqui ao podcast Futebol Eu de é Salto que Alto. agradeço. Obrigado. A Natália, enquanto jogadora, a Natália foi jogadora de futebol e neste momento é apenas treinadora, certo, Natália? Certo. A Natália teve passagens pelo Vila, Senhora da Hora, Oliveira de Douro e acabou a sua carreira de jogadora no Grijó na época passada, não foi? Sim. Com treinadoras, esteve o ano passado no Sub-19 do Porzinho. 17. Sim, eu comecei durante a época passada com os Sub-17 e finalizei fazendo a prova extra com os Sub-17 e os Sub-19. Exatamente, misturar ambos. Sim, fiquei com as duas equipas. Aquela preparação já para na época seguinte jogar no Sub-19. E este ano está no Campeonato Sub-23 no Porto. Então, Natália, recuando ainda aos tempos talvez de infância, como é que surge este gosto pelo futebol? Eu desde miúda gostei de desporto, sempre, todo tipo de desporto. Tive várias passagens por vários tipos de desportos, o que me levou depois, mais tarde, em termos académicos, a fazer o curso de Educação Física. Por isso eu sou professora de Educação Física, tenho licenciatura e mestrado em desporto. E o gosto pelo desporto surgiu desde pequenina. Desde pequenina eu sempre gostei, sempre me chamavam um bocadinho de Maria Rapaz, porque gostava de fazer tudo com os rapazes, não é? Porque na minha altura as meninas não praticavam muito desporto. E as que praticavam, havia sempre essa conotação, digamos assim. Sim, não é? eu como já sou um bocadinho mais velha do que vocês, já tenho 40, não é? Sim, mas jovem na minha altura, sim, havia um bocadinho ainda isso, ainda se sentia isso. Tanto é que eu acabei por ir para a ginástica, porque todas as minhas amigas estavam na ginástica, pois. Não se fazia desportos coletivos. Na minha zona, eu para praticar desporto tive sempre que praticar com rapazes, porque não havia disponível perto equipas de desporto nenhum onde eu conseguisse integrar. Ou seja, acabei muito por fazer basquetebol com rapazes e deixei de poder jogar porque depois já não era permitido. Claro. Os outros desportos fazia muito a nível do desporto escolar, porque não tinha, lá está, eu morava em Oliveira de Douro e naquela zona não havia disponível clubes com equipas femininas que eu pudesse integrar, ou seja, tudo ficava demasiado longe, necessitávamos de transporte, de deslocações e era mais complicado. É verdade, e neste momento acho que não só no futebol, mas também nesses desportos houve um bocadinho o clique de começar a apostar na modalidade, mas para as mulheres, digamos assim. Acho que agora já existe, não só no futebol, e nós aqui no podcast abordamos o futebol, mas acho que as outras modalidades, acho que no futsal, por exemplo, também houve um crescimento muito grande no feminino. O handball também. O basquete também. Sim. O basquete se calhar não tanto, não é? Mas porque também, o basquete anda sempre ali um bocadinho mais apagado. Sim. Mas acho que também já começa a entrada das mulheres
nesses desportos que até então, e como nós falamos, havia aquela conotação de Maria Rapaz, digamos assim, Sim. e que muitas vezes também eu acho que, e não sei se isso acontecia com a Natália, um bocado de reticência por causa por parte dos pais em também deixar que No que meu as caso, mulheres no se meu caso envolvessem particular, isso não existia. O constrangimento que existia, efetivamente, era os locais onde Certo. haviam equipas para jogar. Era mesmo por aí, porque implicava deslocações. Os meus pais também não podiam Claro. acompanhar dessa forma. Na minha altura era mais complicado. Em termos de oposição por parte deles, não havia. Mas isso era num caso pessoal. Agora, efetivamente, eu percebia que essas coisas, ou relembrando agora e voltando um bocadinho Sentias-se atrás, isso, não é? sim. E depois, Natália, então como é que surge, depois de todas essas dificuldades em praticar o desporto coletivo, como é que depois surge a entrada para o futebol? E depois, entretanto, eu fiz o curso de desporto e fui praticando desporto. Entretanto, fui mãe, com 21 anos, fui mãe. E o desporto ficou um bocadinho parado. Quando a Renata foi crescendo, voltou outra vez a vontade de praticar. Não é que eu tivesse deixado de praticar totalmente, mas eram coisas que não eram tão regradas, no sentido em que tinha horários e competição, pronto. E entretanto, já com 30, quase com 30 anos, surgiu a possibilidade de integrar uma equipa de futebol feminino, que eram as Incansáveis, que era um clube que neste momento já não existe, pronto, que treinava no Estádio da Lavandeira, e eu tive conhecimento disso e procurei integrar. Claro que cheguei demasiado tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. No sentido competitivo era Sim, demasiado tarde, Sim. e eu percebo claramente que me faltou anos e anos de experiência, não é? Claro. Porque o que complicou muito o percurso, não é? Claro. Que eu tenha sido infeliz no percurso, mas eu tinha uma maturidade suficiente para perceber que a mim, em comparação com as outras jogadoras, com as outras atletas, me faltavam anos e anos de competição formal. Pronto, e isso obviamente depois na prática, por muita vontade que as pessoas tenham e por muito empenho, claro que existiam déficits que eu sabia que existiam, Claro. mas lidei sempre muito bem com isso e nunca foi um problema ficar no banco ou não ser convocada, nunca foi um problema, porque nessa altura o meu foco era treinar, estar em ambiente competitivo, e isso aconteceu, por isso eu estive bem. Natália, e falou dessas dificuldades de faltar os anos de experiência e do ambiente competitivo, digamos, do grupo. Acha que a sua faixa etária, a tua faixa etária, ainda viveu muito isso? Ou seja, o querer ir, a impossibilidade de poder jogar, e depois tem essa possibilidade já com, no seu caso, 30, e se calhar muitas atletas também nessa idade, e depois quando chegares, já foi um bocadinho tarde. Isso percebe-se, porque principalmente, se calhar o melhor exemplo que eu posso explanar aqui é o caso do Grijó. E porquê? Porque percebia-se no Grijó e na primeira época principalmente, percebia-se claramente que aquela equipa já não tinha espaço para mim. Porquê? Porque já começaram a aparecer atletas, jogadoras que já tinham feito formação. Pois. E isso é muito diferente. É muito diferente ter um atleta sénior, seja ele masculino, feminino, não interessa, com formação, com anos de formação, e ter um atleta que por muita vontade, ou até tem jeito e tal, mas não tem aquele percurso, porque o jogo advém do treino, o treino é um hábito, e no fundo quem tem os hábitos mais focados, mais consolidados, digamos assim, tem muito mais vantagem. Claro. Não há dúvida por aqui, e isso aconteceu comigo, claro. E sim, eu vi algumas colegas que acontecia a mesma coisa, não é? Isso
Já vi que para a Natália não, mas sentiu que por parte muitas vezes dessas colegas houve desistências ou foram Pois. lá apenas Era isso que eu ia um perguntar mês também. ou pouco mais do que isso e acabaram por sentir, ok, Sim. não, era o meu sonho, mas não pode ser. Isto no futebol, por muito duro que se veja isto, e no futebol, se calhar não vamos agora aqui falar do género feminino ou do género masculino, é a minha visão, eu vejo isto muito como uma seleção natural. Os melhores ficam, Claro. os mais fracos vão se afastando ou vão sendo afastados. Isto é uma seleção natural, é Claro. impossível nós conseguirmos ter, e isso vê-se no futebol distrital, que é o futebol que eu gosto. E se calhar fica já aqui, eu gosto de ver competições europeias, eu gosto de ver a Primeira Liga, eu gosto, claro que nós estamos no futebol e gostamos Claro. disso tudo, Sim. mas o futebol que eu gosto, para mim o futebol real é o futebol Futebol mais distrital. puro, né? É mais sim, puro. Sim. E nós sabemos que é impossível que termos todos os jogadores, todos os atletas que iniciam nos clubes pequeninos, nos escalões não competitivos e depois começam a fazer o seu percurso, não existe espaço para toda a gente nas equipas séniores. E isto é uma seleção natural. Sim, claro. Claro. É, é um bocadinho por aí. Isso acontece no feminino, acontece no masculino, aconteceu comigo naturalmente. Eu deixei de ter espaço porque enquanto havia em alguns anos houve possibilidade, porquê? Porque o número de atletas não era assim tão grande e então havia clubes e havia a possibilidade e isto é a realidade, é de haverem equipas com menos qualidade, onde pessoas ou atletas como eu até podiam integrar e podiam ir tendo minutos e fazendo jogos e tudo mais. À medida que o futebol feminino vai ganhando mais qualidade, e porquê? Porque as atletas que vão fazendo que encaixaram na formação vão avançando na idade Sim, e vão chegando ao escalão sénior. Mais qualidade. É óbvio que quando chega mais qualidade deixa de haver espaço para a carolice. É um processo natural, não é? É No um fundo. processo natural. E depois está nos Incansáveis, não é? E a seguir segue-se o Vila. Certo. E como é que é essa mudança para o Vila e o porquê dessa mudança? As Incansáveis passaram ali por uma situação de crise. Esse clube aparece só para o feminino, não é? Não. Eu tinha ideia que As sim. o nome do clube é, eu penso que não vou errar e eles que me perdoem, é Grupo Desportivo Incansáveis. Sim, acho que sim. Pronto, eu penso que não vou errar e eles que me desculpem. E eu sei que era um clube que tinha atletismo, tinha futebol masculino, entretanto o futebol masculino deixou de existir, o atletismo também deixou de existir e ficou só o futebol feminino, sénior. Pois, então se calhar foi por aí que eu fiz a associação a que só existiria futebol feminino. Não, mas já tiveram uma equipa de futebol masculino, eu não sei muito bem quantos anos foi, mas sei que sim que existiu e o atletismo também. Certo. Pronto, houve ali, o clube passou por uma crise, não sei exatamente o que é que aconteceu, assim especificamente, mas e a equipa de futebol feminino extinguiu-se. Pois, porque a maior parte das atletas da zona de Gaia jogavam quase todas ou deram os primeiros passos nos Incansáveis. Incansáveis, Valadares, sim. Sim, exato, havia o Valadares e o Boa Vista, Sim. mas acho que a maior parte das pessoas passaram ali muito pelos Incansáveis. Sim. E então, o que é que aconteceu? Havia praticamente uma equipa sem clube. Pois. Claro. A Teresa, que era a treinadora, e o Gerson, que era o treinador adjunto, juntaram-se e falaram em alguns clubes a possibilidade de abrir ou de criar uma equipa de futebol feminino, e o Vila aderiu. Ficou contente, não é? E aderiu e pronto, iniciaram nessa época o projeto do futebol feminino, que depois entretanto se extinguiu também lá no clube. Sim. E eu Mais sempre teve recentemente, boas sim. equipas, não foi? Sim, O foi Vila tendo, sempre teve mas
Sim, Sim, aqui na zona era o Vila, tinha sempre equipas bastante competitivas. sim. Em Foi- futebol Feminino, feminino, sim, e no masculino também. Sim, Masculino também. Pronto. Mas, entretanto, o Vila houve duas épocas que penso que foram duas que disputou a Disputou a subida ao subida, Nacional. E numa delas teve mesmo ali no limiar. Sim, E foi. fazia parte do plantel, não é? Não, eu nesse ano saí, sim. Foi o ano Sim. em que foi para Para o Senhora da Hora. Exatamente por aquela questão de o Vila, ao Vila começou a chegar uma série de atletas cheias de qualidade, deixou de haver espaço para mim, e eu, como nessa altura queria jogar, acabei por ir procurar uma equipa onde eu achei que conseguiria jogar. Basicamente era Claro. isso. E pronto, acabou por surgir a possibilidade de ir para o Senhora da Hora, e fui e jogava. E como é que é sair de um ambiente em que conhecemos a maioria das atletas, já temos o nosso lugar dentro do grupo, e mudar assim para outro grupo em que não conhecemos quase ninguém, a maior parte das pessoas que conhecemos talvez é por serem adversárias no campo. Como Sim. é que é ir para um projeto destes? Pronto, eu lá no Senhora da Hora conhecia a Teresa, porque a Teresa, que era a treinadora, ela saiu do Vila e foi para o Senhora da Hora, ou seja, já a conhecia, a ela só. Sim, E acaba ao por ser mais Márcio, fácil. que era o treinador adjunto, sim, acabou por ser mais fácil. Em termos de integração, não foi muito complicado. Eu não tenho grandes problemas de integração no grupo, até porque Sim. eu não fui nem sequer uma atleta mediana no futebol, foi mesmo mais para o fraquinho. Mas enquanto joguei, eu fazia uma coisa que era, eu levava mesmo a sério. E então, Claro. para mim, ir ao clube era mesmo para treinar, era para treinar com seriedade. Claro. Não havia faltas, não havia desculpas, não estava nunca, para mim e para muitas outras atletas, não há chuva, não há calor, não há frio, não há nada, e eu levava isto mesmo a sério. Por isso, eu sabia que ia sair de um ambiente competitivo para entrar noutro ambiente competitivo. Para mim era basicamente a mesma coisa, não havia grandes diferenças. Acabou por correr bem e pronto. Alguma vez sentia no balneário o peso da idade, entre aspas, Sim, relativamente às outras? sim. Se olhavam de maneira diferente no início, talvez, ou se Não, procuravam conselhos? sim, nunca pela parte negativa, mais pela parte positiva. As pessoas, pelo menos algumas delas, outras se calhar não, mas numa forma geral manifestaram sempre agrado pelo facto de eu estar integrada nas equipas, e sim muito também pela idade, porque no futebol feminino a diferença de idades numa equipa sénior é muito grande. Pois. Nós facilmente jogamos. Sim, contra miúdas, né? De Eu 18, que são nos júniores, eu no exatamente. Senhora da Hora havia uma atleta que era a Pais, ela está a jogar agora no Lessa do Balio. A Pais tinha 14 anos. Eu Pois. penso que ela fez tripla subida de escalão. Na altura foi obrigatório os Sim. exames. Exame, sim, era um todas. exame especial. Sim. Ou Ou seja, seja, a jogar sim, com sim. uma miúda, não é? Que tinha idade para ser. Se Minha calhar- se calhar filha tinha idade da sua era filha, era mais nova de que a Renata. E curiosamente eu no Senhora da Hora tinha uma jogadora, a Catarina, que me tratava muito como se fosse mãe dela. E era da idade da Renata. Tinham a mesma idade. Depois desse projeto no Senhora da Hora, onde diz que onde o compromisso com o clube era o mesmo de onde os clubes tinham passado, surge então o Oliveira de Douro, não é? Sim. E aí já mais pertinho de casa. Sim. Como é que porquê é que se dá esta mudança? Porque mais uma vez o projeto do futebol sénior no Senhora da Hora extingue-se. Isto acontece muito no futebol feminino. Sim. Pronto, Sim. vocês sabem.
Stings, também não percebi exatamente porquê. Uma coisa boa que eu acho que o Sr. Adora continua a ter é que mesmo ainda esta época tem informação. Formação, Sim. sim. Pronto, isso é bom, penso eu. Esses clubes, se calhar, acaba por ser mais não é fácil, mas mais conseguem atrair mais atletas, se calhar, na formação do que nas séniores, Pois, para serem competitivos. eu não sei exatamente qual é o fenómeno que define isso. Eu acho que Porque- o fenómeno foi o fenómeno das equipas grandes, não é? Agora que chegaram. Pois, não sei, é porque o Vila tentou O Vila fazer... também, se calhar, foi um ele bocado tenta- isso, não é? Mas o Vila tentou fazer formação e não conseguiu atletas suficientes para fazer formação. Não houve... No Senhor Adora, sim, eu sei que já existe há muito tempo, já existia naquela altura e continua a existir. Sim. Atletas com idade para jogar na formação e eu sei que isso continua ainda agora. Pronto, mas isto voltando ao Oliveira de Douro, Sim. o projeto do Senhor Adora Stings e eu soube que o Oliveira de Douro que ia fazer uma equipa de futebol feminino e eu procurei e Claro. pronto, e aceitaram e bem. Acha que muitas vezes é isso que acontece, ou que acontecia, vá. Ou seja, as atletas é que no fim da época ou no início da época seguinte eram surpreendidas com, olha, o clube não vai abrir este ano com o futebol feminino, então as atletas é que tinham que procurar um clube, neste caso que as aceitasse ou que fosse criar o futebol feminino para poderem competir. Sim, eu vi isso, não é? Claro. Eu passei por isso e vi isso. Acho que hoje em dia penso que os clubes estão a procurar consolidar Sim. o futebol feminino. Sim, e muito através da formação, não é? Sim, e eu acho bem que isso aconteça, não é? Para dar oportunidade às mulheres de poderem jogar em ambiente competitivo, formal-se, com seriedade. Mas isso aconteceu comigo várias vezes, não é? Não havia estrutura, né? O feminino não tinha uma estrutura, o diretor, ou seja, toda aquela. Havia também alguma dificuldade nesse Havia, sentido. eu acho que Sim. muito por aí, Muitas Sim. vezes até era olhado de lado no... pelos Sim. adeptos, até às vezes. Agora se calhar já começa a não se sentir isso, mas se calhar na altura, quando inicia no futebol feminino, isso se calhar era muito sentido, ou seja, no clube o feminino era um bocadinho posto de parte, tanto pela direção como pelos adeptos, como digamos pelo clube todo, digamos assim, todas as pessoas que fazem parte do clube. Em alguns clubes sentia-se isso. Sim. Tinham algo a provar, tinham algo mais a provar Sim, sempre. digamos em alguns assim. clubes sentia-se isso. Depois, o projeto Oliveira de Douro e por último, os 2 últimos anos no No Grijó. Exatamente. O Oliveira de Douro, pronto, correu bem, eu gostei de estar lá. É um clube que a mim pessoalmente me diz muito, porque o meu pai é sócio do Oliveira de Douro desde que eu me lembro, o meu avô também já era, agora pronto, já faleceu, mas o meu pai continua a pagar cotas. É o clube da minha terra Claro. e eu gostei muito de ter passado por lá. Digamos que era um sonho. Não sei. Mas tinha Talvez. um Sim, gostei sentimento muito. ali Sim, especial. gostei muito. Apesar de ter o Vila para mim foi um marco, porque foi o primeiro clube onde eu joguei, onde Claro. me federei no futebol, pronto, por isso é óbvio que o Vila para mim Não significa. Sim, significou sim. muito. Pronto, depois o Grijó na época seguinte faz o projeto de futebol feminino e convidaram-me para ir para lá. Claro que eu fiquei contente, nunca esperei uma coisa destas e fiquei contente. Eu lembro-me quando isso aconteceu, eu fiz questão de falar com o treinador, que era o Nuno, que está agora a treinar os sub-15 do A20 iniciados, sim, sub-15 do A20. Eu lembro-me de ter chamado por ele, ou de ter pedido para falar com ele e de ter dito: olha, tu estás-me a convidar para a tua equipa, tu tens bem noção em termos desportivos do que é que eu posso fazer. Pronto, e fiquei contente quando ele respondeu que na equipa precisava de alguém como eu, principalmente em termos de balneário e do peso ou da Claro. influência que eu conseguia ter, muito naquilo que falávamos há pouco, na questão da idade e da maturidade. Claro. Eles sabiam que
podiam contar com um atleta que não faltava aos treinos, que se empenhava, que não havia chuva, nem sol, nem frio, nem calor. Achas que muitas vezes há essa falta de compromisso por parte de algumas atletas, ainda, principalmente ainda nos escalões séniores? Acho. Se calhar é esse o passo que falta dar ali, não é? Sim. Porque é assim, se calhar depois eu vou dizer aqui uma coisa que. Mas se calhar queixam-se muito, mas depois também falham muito ao compromisso. Há umas que fazem uma coisa e outras fazem. Sim, eu via isso. Há vários casos. Sim, há Pronto. vários casos, mas efetivamente eu pude ver em algumas situações, eu não consigo compreender como é que equipas em fase de subida têm atletas que faltam aos treinos. Não consigo compreender, quer dizer, e numa fase de subida toda a gente quer jogar, é subir, é ou tentar no mínimo, é mostrar-se, pronto, um bocadinho por aí. E eu vi isso acontecer em alguns casos e sei de as minhas grandes amigas do futebol são pessoas que não faltam aos treinos, que têm compromisso, que têm, pronto, uma grande entrega no futebol e principalmente e são pessoas com qualidade em termos desportivos. Sim. E custa-me em algumas situações ouvi-las dizer que às vezes estamos a treinar e colegas que faltam e que não deviam faltar e depois eu ponho-me do outro lado logo, não é? Porque é impossível, que é do lado do treinador. Como é que um treinador consegue planificar, consegue trabalhar? Como é que consegue gerir o grupo também, que é fundamental. Exatamente. E sentes que às vezes acabam por pôr não sei, interesses pessoais. Sim, já vi isso. Já vi isso acontecer. Sim. Sim, já vi acontecer. Já vi acontecer. O que é que se pode fazer nesses aspectos? Quer como jogador, quer como treinador. Treinadora. Eu, enquanto jogadora, quando estive... E tendo em conta o peso que também tinha no balneário. O que nós procurávamos sempre era falar com os colegas e pedir para que existisse o compromisso, de facto, para que isso tivesse peso, para que depois, em termos desportivos, as coisas corressem bem. Pronto. Enquanto treinador, e principalmente no futebol feminino, é muito complicado, porque eu só tive... Foi cerca de um mês, de 3 semanas, um mês mais ou menos, a treinar uma equipa de futebol feminino, que foi no Grijó. E porquê? Porque o Grijó, no primeiro ano, o treinador, na fase de subida, ainda na fase de subida, acabou por sair. Pronto. E o presidente, como sabia que eu sou treinadora, que tenho a licença, pediu-me para assumir o grupo. E foi uma... Também não é nada fácil, não é? Sair do balneário como jogador e ou depois... passar do jogador a treinador. Sim, não é fácil. A equipa também estava a passar por um momento difícil porque o treinador saiu e porque de facto havia alguma falta de compromisso. Sim, essas questões, não é? Pronto, e eu passei ali um mês mais ou menos que tive com a equipa e que dei tudo o que tinha. Não foi fácil, porque estávamos numa fase de subida com jogos complicados. E pronto, e não foi nada fácil, e não é fácil gerir uma equipa de futebol feminino, eu acho. Como é que foi, principalmente para ti, aquela diferença em que eu antes sentava-me ao lado delas no balneário e agora sou eu que estou de lá a dar o treino? Foi fácil perante o grupo eles verem que agora, ok, ela já não é a nossa colega, é a nossa treinadora? Foi fácil. Não vou estar aqui a pôr algo que não existiu. Foi fácil. E porquê? Porque o grupo lá está, era um bocadinho pelo que eu estava a dizer antes.
o grupo que se manteve e que esteve lá eram pessoas que não posso dizer profissionais, porque ninguém no futebol feminino é profissional, mas vou utilizar essa palavra no sentido de Eram ser profissionais no naquilo que amadorismo, faziam, não é? exatamente, naquilo que faziam. Perceberam, reconheceram competência e cumpriam. E cumpriam. Não foi nada difícil em termos de treino, não é difícil. É difícil é gerir as faltas aos treinos, claro. coisas que se rondam, que circulam ali à volta, Os muito casos mais na do que o prática, treino. né? As coisas, casos práticos. Sim. Que foi principalmente isso, né? Gerir o que mudou enquanto jogador para treinador. Foi isso, né? É um bocadinho. Gerir foi mais a gestão. Sim. A gestão das faltas aos treinos, principalmente as faltas aos treinos ou as faltas de compromisso. Isso é muito complicado porque o treinador planifica, pensa o treino e nós pensamos o treino para um plantel. Sim. Claro. Eu, por exemplo, agora no Sub-23 é impensável haver uma falta injustificada. Eu tenho que saber antecipadamente se o atleta bem, é óbvio que pode acontecer num caso muito pontual, não é? Claro. Mas isso é impensável de acontecer porque o treino vai planificado com os nomes dos jogadores, não é? Pois, exatamente. Eu Depois- tenho um exercício onde estão divididos, por exemplo, sei lá, 2 exercícios paralelos, eu sei exatamente quem é que vai estar no campo 1, quem é que vai estar no campo 2 e eu não me posso dar ao luxo de chegar ao treino e me faltar 2 ou 3 jogadores porque isso não, é impensável Depois de desmonta acontecer. logo o exercício todo, digamos assim. E no futebol feminino isso acontecia muito. E- Sim. Chegarmos ao treino, Sim, eu também passei por isso enquanto eu era treinador adjunto e nem sei se nos defrontamos. Talvez quando estavas no Vila contra o Argoncilho. ok, sim. Ficou o 0-0. Ficou 0-0. Não Em sei. nossa casa, Sim. no Vila, Sim. eu já tinha saído. Já eu, tinha- acho que já, ok. eu acho que já tinha saído nessa altura. É possível. Sim, Pois, então foi. Exato. Então acho que não. E depois foi para o Senhora da Hora. sim. Nós, depois no ano a seguir, joguei contra o Senhora da Hora, um amigável, acho. Talvez. Mas não sei. Mas também não sei. Não me lembro, Pois, confesso. Confesso. mas continuando. Pronto, vou retomar então aqui só mais uma questão. Acho que é a última questão que vou colocar enquanto jogadora. Como é que eu ia te perguntar? Eu acho que como é que se toma a decisão de ok, Terminar. vou pendurar as botas? Isto não foi. Eu tive. Eu penso também pela idade e pelo acumular da prática, que não foi só no futebol, foi noutras áreas. Pronto, fui tendo alguns constrangimentos em termos desportivos, em termos de prática, ou seja, eu no Grijó fui deixando de treinar pelos constrangimentos que tinha. Sim. E a dada altura, e ao mesmo tempo eu já treinava uma equipe. As equipas Sim, já estava a treinar com a formação masculina. E a dada altura eu comecei a perceber que não fazia sentido continuar exatamente por isso, porque para mim o treino e ser jogador é treinar com regularidade, é ter disponibilidade. Sim. E isso deixou de acontecer. Pois a partir do momento Simplesmente. faltou aquele compromisso que falávamos há Exato. pouco, não é? Ou seja, eu ia ao clube e principalmente no Grijó eu ia muito ao clube, claro, para fazer os tratamentos e para haver o acompanhamento, mas não havia condições. Paralelamente a isso, havia um plantel cheio de qualidade, onde eu percebi que claramente que não ia haver espaço para mim, e estas duas coisas, ou três, que era as lesões, esta questão da qualidade do plantel e a questão do treino, do treino enquanto treinadora, digamos assim, a que eu passei a dar uma prioridade tremenda, não é? Porque Claro. eu gosto de futebol, gostei de jogar, gosto de ver, mas eu gosto mesmo é de treinar.
Isso para mim é a maior paixão, e eu comecei a dar cada vez mais prioridade às minhas equipas e a pô-las mais à frente, e eu quando percebi isso, percebi claramente, ok, acabou. Com naturalidade. Ou estamos a Sim. 100% ou não estamos, Sim, não é? Basicamente foi sim. isso que aconteceu, não é? Sim, Para a parte do treino, quando começaste, foi mais ou menos há 20 anos, né? No futebol mesmo. 10. 10? Mais ou menos a 10. Sim, não, foi aos 30. sim, mais Ok. ou menos. O que é que sentes que já mudou muita coisa no treino em termos de evolução do treino e do jogo enquanto treinador? Sim, enquanto treinadora não Embora foi há não tanto houvesse tempo, essa visão. foi há menos tempo, sim. Sim, mas a experiência que tiveste como jogadora. Sim. Eu tive sempre a sorte de, enquanto jogadora, ter tido treinadores que na sua visão do jogo e do treino já eram muito evoluídos naquilo que faziam. Sim. Pronto, isso percebe-se claramente agora, é mais fácil olhar para trás agora Sim, e ver. sim. Pronto, e tive sempre essa sorte. É óbvio que se percebe também, e eu consigo perceber que o treino está cada vez mais evoluído, não é? Está cada vez mais, tem mais qualidade. Os treinadores cada vez sabem mais exatamente o que é que estão a fazer. As coisas não são feitas à sorte. Sim. E percebem claramente o que se está a fazer. Basicamente, de uma forma muito simples, eu penso que cada vez mais os treinadores treinam futebol, a modalidade para o que se propõem a jogar ao fim de semana, enquanto que nós ouvimos histórias e víamos algumas situações de subir bancadas. De correr na praia, de coisas de género. Pronto, ou seja, que é desporto, é uma prática, mas no fundo o que nós queremos é que os nossos jogadores ao fim de semana joguem futebol, não é? Façam um jogo, e para se fazer o jogo eles têm que perceber do jogo, eles têm que perceber o jogo, têm que treinar o jogo. Exato. Têm que se focar nisso muito mais do que na componente física, porque a componente física nós conseguimos trabalhá-la durante o treino. Durante o treino, sim. Ela pode sim. ser trabalhada com bola, não tem que ser trabalhada sem bola, não é? Não tem que ser, não é obrigatório. Eu também tive a sorte de conhecer as pessoas certas quando comecei a perceber o treino, e sim, também percebi que havia essa diferença para alguns treinadores, e acho que ainda hoje existe, cada vez menos, mas sim, ainda existe. Mas Sim. eu acho que principalmente ainda existe, mas é por parte dos atletas, ainda há alguma reticência, digamos, então eu esta semana não tivemos treino físico, ou não fizemos físico, mas tiveste a fazer exercícios com bola que se calhar levaste mais carga do que a fazer só um circuito de físico, não é? Claro. Eu acho que ainda existe muito esse pensamento de, então, eu não fiz físico esta semana, eu não corri à volta do campo esta semana. Eu acho que por hoje exemplo. em dia mais começa a ser um bocado ignorância até, porque acho que Não, acho que tem a ver também. o conhecimento está qualquer um consegue hoje em dia perceber. Temos que conseguir triá-lo. Perceber. Claro, Sim, claro, sim, exatamente, sim. exatamente. Mas os princípios Sim, básicos de como é que funciona, do que se pensava que era antes e que não era, né? O treino do todo, né? Sim. Acho que qualquer um consegue aceder a esse. É preciso querer também, né? sim, Ter é esse conhecimento. procurar, perceber, também E beber criar, da fonte certa, não é? Sim, também beber da fonte sim. certa, claro, e depois no fundo também criar um modelo nosso. Nós Claro. enquanto Sim, treinadores. sim, enquanto treinador, claro. Mas Nós- eu estava a falar mais enquanto esses jogadores que fazem esses comentários Sim. infelizes. Não é infeliz, eu acho que muitas vezes tem a ver com as pessoas que os estiveram a orientar, Sim. com a forma como foram feitos a ver o treino, daquilo que foram habituados a ter como treino. E atenção, eu não estou a dizer que de vez em quando um circuito de físico também não faça bem, não é? Ou de vez em quando, como quem diz, não tem que ser só uma vez, ou Claro. raramente, mas é importante, claro, mas acho que
lá está, como a Natália estava a falar, ver o futebol já como ao jogo e não apenas como se fosse atletismo, por Como exemplo. parte, Não é? componente. Exatamente. Sim. Natália, passamos agora um bocadinho ou seja, deixamos a parte da jogadora e passamos agora à parte treinadora. Falou que começa a treinar no feminino esses 3 meses e agora no masculino. Mas o feminino foi. Eu já treinava equipas de masculinas já já? há algum tempo. Já, Sim. ok. Eu comecei a treinar no Vila. Aí já vem? Sim, ok. sim, sim. Eu pensei que pronto. Fosse só depois. Exatamente, não. como eu conheço a Natália só desde aí, daí a minha eu confusão. comecei a treinar no Vila ainda. Eu estava a fazer o curso e o curso tem 2 componentes, a componente teórica e prática. A parte prática, o estágio, eu filo no Vila, com uma equipa de sub-13 a jogar na primeira divisão distrital. E daí mais esse gostinho pelo Vila, não é? Sim, que é brutal, é jogar com os infantis na primeira divisão distrital. Foi brutal, foi o campeonato mais difícil, pelo menos até agora eu penso que foi o campeonato mais difícil por onde eu passei, porque os infantis sub-13 não existe campeonato nacional, logo as primeiras divisões distritais são extremamente competitivas. Sim. Pronto, também tive a sorte de ter o treinador da equipa era o Hugo Cabral, que ainda hoje é um grande amigo meu e é uma pessoa que quando eu tenho dificuldades ligo e quando preciso falar, ainda ontem estive a falar com ele ao telefone, pronto, e estive com ele durante esse ano. Foi um ano muito complicado porque perdemos quase os jogos todos, o Vila desceu esse ano, mas efetivamente o nível competitivo era brutal. Era muito difícil. Como é que se... devemos trabalhar sempre da mesma forma, quer seja quando ganhamos, quer seja quando perdemos, mas isto é na teoria, por vezes na prática não conseguimos trabalhar da mesma forma porque os atletas muitas vezes começam a ficar tristes com os resultados, desmotivados. Os treinadores, por muito esforço que façam, isso também tem um bocadinho de peso na sua autoestima, digamos assim. Como é que é gerir um balneário, gerir um plantel, gerir as próprias emoções quando o resultado não está a aparecer? Nesse ano foi muito simples e o Hugo nessa vertente é um treinador muito bom. Eu era treinadora adjunta, ele era o treinador principal. Ele conseguiu sempre, ou nós conseguimos sempre, mas principalmente ele, óbvio, isto não há que escamotear, conseguiu sempre manter o grupo muito, muito focado e muito concentrado. Ele incidia muito na importância do crescimento dos atletas individualmente, que eles estavam a crescer, nós estávamos a formar para os preparar para um passo seguinte. Uma grande parte desses atletas continua no Vila Novense e está a jogar na equipa de sub-17 na primeira divisão distrital e estão a fazer um campeonato razoável, por isso conseguem perceber que eles foram trabalhados e continuaram. Claro, e não olhar ao curto prazo ou nesta época, mas olhar, sim. Eu nesta época não estou a conseguir ganhar, mas daqui a 2 ou 3 anos eu já vou conseguir ganhar, sim. digamos sim. assim. Sim, e eles estão a conseguir. A equipa não é a mesma, tem elementos novos, mas uma grande parte da equipa é essa equipa que esteve connosco na primeira divisão distrital. Efetivamente nós só tivemos uma desistência da equipa, que foi um jogador que deixou de jogar futebol. O miúdo não geria bem a parte, e isto foi-nos dito pelo pai, o miúdo não geria bem a parte competitiva da competição, passo o pleonasmo, mas é verdade, não geria bem, e manifestou à família. E eles decidiram, ok, se tu não estás bem, se não te sentes bem com a parte competitiva, com o stress da competição, e o miúdo deixou mesmo de jogar futebol.
e foi a única desistência que nós tivemos. Sim, isso é fundamental, não é? Ok, os resultados não aparecem, mas o nosso grupo ficou todo. Sim, se conseguir manter o grupo. Claro, não é? Sim, É do muito... princípio ao fim. E depois, entretanto, ainda tivemos ali, eu penso que foram 2 ou 3 jogadores que ainda integraram o plantel mesmo com ele ali a levar pancada, como se diz. Nunca foram resultados muito dispares, muito dilatados, foram sempre, pronto, perdíamos por 1-0, por 2-1, 3-1. O resultado pior que tivemos foi já na segunda volta contra o Boa Vista, em que perdemos 6-2, eu penso que foi 6-2. Mas a equipa do Boa Vista era uma equipa fortíssima em termos físicos. Eu não sei o que é feito desses jogadores, onde é que eles estão agora, não faço ideia, não lhes segui o percurso, mas efetivamente o que se percebia do Boa Vista para o resto das equipas nessa altura era mesmo a componente física. Sim, eram jogadores muito maiores, os infantis principalmente faz muita diferença. Faz uma diferença muito grande. É verdade, muito grande. É verdade. Enquanto que está, por exemplo, o Rio Ave ou o Varzim, já não acontecia isso, havia muita qualidade, percebia-se que havia muita qualidade, mas em termos de desenvolvimento biológico eram miúdos perfeitamente normais, uns mais pequeninos, outros maiores, outros mais desenvolvidos, outros menos, mas perfeitamente normais. No Boa Vista não, no Boa Vista a gente percebia que eles todos já estavam assim fisicamente mais desenvolvidos. Falou agora na parte que se falou nos resultados, aquilo que aconteceu agora em Aveiro, que se decidiu que o resultado já não interessa. Em Aveiro agora na formação não há resultado, não há árbitro oficial, não há competição no fundo. Mas com escalões, nos pequeninos, sim. Sim, ok. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Não há árbitro, eu não tinha conhecimento disso. O árbitro disso. é um diretor, né? É a moda antiga. Eu peço desculpa. Portanto, ou é, por exemplo, um diretor do clube que joga em casa. Certo. Ou é eu penso que é sempre um diretor. Tem que ser um diretor do clube que joga em casa. Ou um treinador, não sei. Mas pelo que eu tenho sabido, pelo menos no clube que eu tenho acompanhado mais, que é um colega que eu conheço, que treina, é o diretor do clube. Um dos diretores do clube. Eu peço desculpa, não estava a par disto. Em termos de resultado, de não haver resultado, eu acho... Há golos, não é? Mas não há competição. No fim não há resultado. Oficial, não há... Exato. Oficialmente há não uma há derrota ou uma vitória. Não é nem isso? Não. Oficialmente não há resultado, competição, classificação. Pronto, estou a ser apanhada de surpresa. Eu também fui há pouco tempo, mas é um caso interessante. Eu não concordo, mas... Pronto, é assim, eu acho que nós devemos confrontar as crianças com a realidade sempre. Penso que sim. Ou seja, e quando nós estamos a falar de futebol, em qualquer situação há sempre um derrotado e um vitorioso, claro, certo? Obviamente. Ou mesmo durante o campeonato, onde acontecem empates, um clube vai estar mais acima na tabela classificativa ou mais abaixo, pronto. Claro. Não, mesmo, sim, o empate é um ponto, o futebol é assim, não é? Logo, o facto de não haver resultado pode ser um bocado estranho, porque eles estão ali para jogar e no fundo acabam... Porque os miúdos vão acabar sempre por contabilizar, né, os golos. Sim. Ganhamos 1-0. O que eu sei que está a ser feito, por exemplo, no caso do Oliveira de Douro, porque eu acompanho resultados e classificações, eu sei que eles nos escalões pequeninos eles já não colocam o resultado em termos de quantidade de golos, mas colocam vitória ou derrota, logo aí. Sim, pronto, eu percebo que em algumas situações seja complicado quando há aquelas vitórias muito dilatadas. Se for por aí, ok. Sim, aí eu até posso perceber, até se percebe, faz algum sentido, né? Pronto, a vitória é sempre a vitória, não tem que levar com aqueles números. Claro. Agora tirar o
o resultado mesmo foi É estranho. é um bocado estranho. Porque... Mas para mim, eu só gostava de voltar atrás um bocadinho, porque para mim, mais estranho do que isso é não ter um árbitro oficial. Exato, não há, deixa de haver. Eu isso acho, não sei se concordo. Eu estou a ser apanhada muito de surpresa, mas eu não sei se concordo. Eu nunca fui ver, mas porque sempre, nós não sempre corremos o risco de quem vai arbitrar o jogo condicione. Não é por mal, não é por mal, mas e aconteceu, já me relataram várias histórias que isso aconteceu. E isso vai provocar nas crianças sentimentos de injustiça e de frustração. Sim. Não sei. Sim, mas eu penso que isso deve ser uma coisa piloto e que eles possivelmente vai acabar, mas devam estar a experimentar. Sim, em Aveiro, ali eu conheço um treinador do Cortegaça, penso que é Traquinas. E quer dizer, não faz sentido. Eu já tive uma experiência em Benjamins e é o que é, temos que gerir. Claro. Há sempre um vencedor e há sempre um derrotado. Claro. E temos que. Eu acho que nessas idades o importante é formação, não é? É formação e é os miúdos jogarem todos. Sim. Para experimentarem o mínimo de especialização possível, ou seja, ele portanto pode jogar mais atrás, mais a defender, mais à frente, na baliza. Sim, é descobrirem-se, é fazer com que eles se descubram, não é? Sim, é um bocado. E o treino também tem que ir nesse sentido. Sim. E fazer com que eles. É óbvio que se pudermos ganhar melhor, e é um objetivo, se tivermos qualidade para isso, se percebermos que temos esses miúdos com essa qualidade. Mas se não tivermos essa qualidade, há outros objetivos que também que se pode colocar, né? A formação, lá está, fazer vários passes num jogo, sei lá. Ok, estás a dizer o treinador colocar alguns objetivos. Se não houver aquela qualidade para ganhar jogos, há outros objetivos que se pode colocar e também funciona como motivação para os miúdos, né? Claro. E agora retirar o resultado eu também acho estranho. Acho que não vai resultar no fundo. Não sei. E porque depois há essas histórias, porque uma falta que não marcou e depois para o outro lado já marcou e não faz sentido. Pois, isso, do que isso, acho que o jogo tem, ou a arbitragem tem especificidades. Exato. Muito próprias e mais do que marcar ou não marcar uma falta, há ali coisas que os miúdos têm que aprender desde pequeninos, as regras. Sim. E eu vejo os árbitros em jogos nesse tipo de escalões muito também a formar o atleta, a ensinar como é que se faz, a formar e às vezes podemos correr o risco de ter lá alguém que não esteja capacitado para isso. Sim, é verdade. Eu também não tenho este conhecimento sobre os árbitros, mas acho que, e falo sem conhecimento, mas que se calhar isto pode estar a acontecer porque existe, se calhar, a pressão que se faz muito também não só no futebol profissional, mas também no futebol distrital, a pressão que se faz sobre os árbitros, os insultos sobre os árbitros, toda essa pressão, acho que se calhar, não acho, eu tenho quase certeza que faz com a maior parte das pessoas que se calhar até tinham algum gosto em tirar o curso e ser árbitro. Eu não vou para lá, porque o dinheiro que ganham, penso eu que é uma quantia insignificante. E, quer dizer, vou ganhar uma quantia insignificante para estar a ouvir as pessoas aqui atrás de mim a insultar-me, a dizer lá fora não sei o quê, e tu és este, tu és aquele. Quando, ok, eu não sou profissional, erro como o treinador erra, como os atletas erram, como os próprios pais erram no seu dia-a-dia, muitas vezes. Claro. Acho que, pronto, ok, já estamos ali a fazer uma coisa que gostamos e se calhar não sei, atenção, mas se calhar retirar nos jogos de níveis mais baixos em termos de idade, se calhar retirar daí para que os outros jogos com idades superiores não fiquem sem ser arbitrados. Estás a falar da falta de árbitros que existe. Acho que sim, existe. Eu não sei que ficam, há muitos jogos, se calhar por fim de semana, por se fazer, principalmente no futebol distrital, há muitos jogos que às vezes não têm. A mim nunca me aconteceu, por acaso nunca me aconteceu isso. O não ter equipa de arbitragem, mas sei que acontece, volta e meia acontece. Sim.
Não sei exatamente de fonte segura qual é o fenómeno a que leva a isso, mas concordo que Sim, possa ser eu também não sei de fonte segura, Pronto. mas pronto. mas concordo que possa São ser as por minhas aí. conclusões, não é? Concordo que possa ser por aí. Acho que a massa adepta, ou os pais, no fundo, são muito mal formados em Sim, muitas sim, situações, não é? Nós sabemos que isso existe, Claro. até porque existe em muitos clubes, reconhecemos que já fazem algum esforço. Sim, eu acho que caminhamos Colocando aqueles para um- cartazes Sim, para sim. que dizem, pai, não me grites comigo, Sim, não grites me com o árbitro, insultes. com o treinador Pronto. e tal, sim. Mas nós percebemos claramente que isso continua a existir. Claro. Eu acho que caminhamos para um futuro diferente, Espero que sim. porque tenta-se formar, digamos, né, ou seja, os pais, as pessoas que vão ser pais no futuro e que os filhos vão jogar futebol, se calhar agora, como se vive este fenómeno, já vão ter um pouco mais essa noção, mas não sei, vamos ver, né? O futuro dirá. Sim, eu acho Mas que eu penso que será, pelo menos será um pouco melhor. eu espero que sim. E desejo que isso Sim. seja assim, pelo bem de todos, mas principalmente Claro. pelo bem dos atletas. O que eu não consigo compreender muito bem é que se possa pensar que alguém, seja o treinador, o jogador, o árbitro, está a fazer alguma coisa Sim. de Propositado. mal propositadamente. Exato. O treinador não quer errar, o treinador não quer ferir os sentimentos dos seus jogadores, nem dos jogadores adversários, dos atletas adversários. O árbitro também não quererá fazer o mesmo, como é óbvio, e nós até podemos, num momento, porque o jogo provoca no corpo humano, seja Sim, do claro, atleta, claro. Emoções, atleta. emoções, né? a produção de adrenalina, não é? Claro. E a adrenalina altera significativamente os comportamentos das pessoas. Sem dúvida. Nós até podemos ficar chateados e Sim, eu, num enquanto momento, treinadora, eu fico chateada com erros, mas a minha chatice nunca pode, nem nunca pode ser dirigida Sim. a ninguém, ok? Aquela chatice pode ser uma frustração de nós percebermos quando nos marcam um penalti e que nós percebemos claramente que podia não ser assim, Sim. ou qualquer decisão contra nós. É óbvio que nós ficamos, eu fico frustrada. Claro. Agora, nós não podemos dirigir a frustração para o outro, mas na bancada nós vemos muito isso. Nós vemos Sim. muito os pais, principalmente os pais, mais do que os adeptos, porque os adeptos, quando nós vamos ver um jogo onde estamos a falar puramente de adeptos, os adeptos mandam vir e Sim, tal, sim, e sim, dizem sim. até umas asneiras e tal. Agora, quando é na formação, em que os pais se dirigem e há ali Sim, comportamentos que são direcionados mesmo, e isso aí já casos é... graves e depois os miúdos no fundo isso está provado, né, que há quem percebe disso, os miúdos no fundo fazem o que veem, né? Sim. Quanto mais pequenos, mais isso acontece. Eu penso que alguns se sentem Acho que há as duas envergonhados coisas, exatamente. e tentam se distanciar disso, e há aqueles em que acham que aquele comportamento é o correto e que fazem, Mas por imitação o fazem. Exato, inconscientemente, né? Inconscientemente Sim, acabam claro. por fazer, mas é um fenómeno que agora a Federação tenta trabalhar um pouco mais isso. Sim. E visivelmente e acho que sim, podemos caminhar para um futuro melhor, mas vamos ver. Acho que também compete aos treinadores também sempre tentarem incutir isso aos miúdos dentro do possível, nos miúdos e nos séniores também, Claro. mas o árbitro faz o trabalho dele. Claro. E pronto. Se alguém eventualmente fala com o árbitro, pode ser o treinador, o diretor, que é quem lida com o árbitro. Agora, do resto é a tal história, a tal Não situação. podemos, são as regras, mas isso são as regras. Podemos ficar chateados, frustrados, mandar uma boca ou assim, mas tentar temos que lidar com isso. Claro. Pronto. Claro. Natália, este ano está a treinar uma equipa de sub-23. Uma competição que acaba de nascer, principalmente
na divisão, na Associação do Porto. Como é que está a ser esta nova experiência, este novo campeonato? O que acha do campeonato? Acha que tem futuro? Que pode ser uma forma de muitos atletas estarem como se fosse quase uma continuidade à sua formação, porque muitas vezes chega-se à idade júnior e pronto, não se fica numa equipa sénior. Acho que pode ser aí uma continuação, digamos assim. Sim, efetivamente isto é uma competição nova. Eu disse aos meus jogadores numa fase pré-época que é futebol, as regras são as mesmas, é tudo igual, claro. Mas a competição é nova, nós não sabemos o que é que vem aí. Nós não sabemos, ninguém sabe o que é que vem aí. Pronto, neste momento já sabemos um bocadinho o que é esta competição. Em termos de ideologia, em termos da forma como ela foi pensada, eu penso que é uma mais-valia, como é óbvio. Como é que ela nos foi proposta a nós clubes? Ela foi-nos proposta com o sentido de darmos hipótese aos jogadores da casa de poderem fazer uma espécie de formação intermédia, porque já não é formação porque são séniores, mas ainda não é a equipa principal. Sim. E eles então aí podem fazer um salto, uma ponte, pronto, uma ligação. Isto foi o que nos foi proposto. Nós cumprimos, nós em termos de Clube Futebol Porozinho cumprimos. Nós temos um plantel com 19 jogadores, sendo que 16 são jogadores que estavam no Porozinho ou que já tinham passado Sim. pelo Porozinho. Fomos buscar alguns que veio do Arcozelo, mas que já tinha estado no Porozinho. Pronto. Toda a gente aconteceu isto. Os dois guarda-redes nunca estiveram no Porozinho, porque nós não conseguimos arranjar nenhum guarda-redes que já tivesse passado por lá e que estivesse disponível para integrar Sim. a equipa. E acabámos por ficar com um outro jogador que veio de outra equipa. Pronto, são estas as 3 exceções. Em termos de potencial, eu acho que se os clubes levarem a sério, fizeram realmente essa ponte, né? Têm muito potencial. Acho que pronto, e em termos das competições nacionais também existem os sub-23. Sim. Em tudo que é seleções existem, até nem é só os sub-23, são muito mais. Ou seja, e isto tudo são os passos necessários, porque eles não aos 19 anos eles não são adultos, mas não são adultos. Há ali uma vivência, toda uma vivência Sim. que têm que passar para conseguirem encaixar numa equipa sénior. Logo tem muito potencial. No distrital é muito diferente na formação jogarmos na 2ª divisão distrital, que é onde jogam a maior parte dos clubes. Depois temos 1 ou 2 em Gaia que têm as equipas na 1ª divisão distrital, onde já o nível competitivo é um bocadinho superior, mas mesmo assim é muito diferente passar daqui para uma equipa sénior, para o distrital do sénior. A competição é muito grande, é brutal, é um nível competitivo muito diferente. Sim, porque temos que a maior parte do distrital ou até alguns nacional, né? O distrital sénior são muitos atletas que muitas vezes estavam a jogar na formação nacional, não é? Sim, existe. Porque falaste que iam jogar contra o Coimbrões. Sim. O Coimbrões no Xena está no Campeonato de Portugal, não é? Certo. Já é diferente. Certo, o Coimbrões, o Rebordosa também está, pronto. Sim. É muito diferente e é muito difícil passar. O Valadares é muito difícil passar de um o Valadares também está assim. De uma equipa de júniores ainda que esteja a jogar na 1ª divisão distrital, ou por exemplo no caso do Coimbrões até há anos em que eles conseguem estar na 2ª nacional. Pronto. Mas é muito diferente passar daqui para uma equipa sénior. Logo, o campeonato sub-23 tem um potencial brutal, pelo menos no meu entender. O que está a acontecer na realidade, e eu aproveito também para falar um bocadinho sobre isso, é que nós percebemos que há uma série de equipas que foram buscar uma série de jogadores Era isso que eu desconfiava. Estrangeiros não formados localmente, ou seja,
de empresários, provavelmente. Sim. Não sei bem a certeza Sim, disto, mas claro, provavelmente Sim, vivemos muito isso hoje em dia. isso percebe-se. E deparámos-nos com situações em que nós vamos fazer o jogo e temos o treinador a falar inglês para 2 ou 3 e depois o outro já fala espanhol e o outro já é brasileiro e pronto. Isto é a realidade deste campeonato. É que nós vemos que há uma série de equipas. Ou seja, o que era a ideia de dar continuação à formação acabou por não ser, não é? Na minha visão, eu acho Em alguns clubes sim, mas outros, pronto, Sim. isso não O foi... Coimbrões eu sei que tem atletas formados localmente, acho que sim, acho que cumpriu muito bem, nós cumprimos, mas depois vamos jogar contra outras equipas Claro. e percebemos que isso não acontece. Estavas-me a perguntar se há regras. Sim. A única regra é que na ficha de jogo dos 18 só podem estar 7 inscritos na ficha de jogo. 7 que não sejam Não. da formação. Sim, não formados localmente, mas o clube pode ter 20 ou 30. Claro. Não, Claro, desde claro. que só estejam 7 na ficha Na de ficha. jogo, mas 7 é mais do que meia equipa. Pois, Sim. pois, É suficiente para. É claro. mais do que meia equipa. Sim. Claro. Natália, vamos então ao tema que nós escolhemos para hoje e acho que este tema encaixa naquilo que aconteceu no fim de semana passado e neste fim de semana, que é termos um feriado no fim de semana, no domingo. Então o tema é o feriado. Feriados. Exatamente. Como é que é, ao menos para mim, não é? É chato, fogo. Tínhamos um feriado, podíamos ter ficado esse dia, por exemplo, sem ir às aulas ou sem trabalhar e o feriado calha ao domingo. É um bocadinho chato, não é? Ai, querem que eu Sim, fale sobre comenta um isto? bocadinho só, pronto, assim para quebrar o gelo. Não dá jeitinho nenhum ter feriados ao fim de semana. Para mim, eu acho que devia ser lei que os feriados, calhando ao fim de semana, deviam transitar ou para a segunda ou para a sexta-feira. Isso é óbvio. E o feriado devia de ser à segunda ou à sexta para ser fim de semana prolongado, Ai, não, ou o eu feriado isso- devia de ser, por exemplo, uma quarta-feira para podermos ter Sim, eu um acho que fim de isso semana à meio da devia semana, ser digamos. alternar por aí. De vez em quando ser à segunda ou à sexta, outras alturas ao meio da semana. Acho que eu não me fico só por uma coisa ou por outra. Ou então, em vez de ser a meio da semana, se for, por exemplo, à quinta-feira, para se fazer quinta, ponto na sexta, sábado e Aquele domingo. fim de semana. Isso, fim de semana. isso depois já é de cada um decide, não é? E Mas no futebol, no caso, no futebol há muitos feriados que há jogos, né? Na formação. sim, e se calhar, voltando aí um bocadinho, se calhar estou aqui a brincar, mas eu não abdico de treinos, por exemplo, em feriados. Para mim não há Sim, feriados. e ainda o ano passado houve muitos jogos, que, principalmente no dia Sim. 1 e no dia 8 de Sim. dezembro, eu lembro perfeitamente que se jogou Jogos. nesses Sim, feriados. sim. E também muitas vezes os feriados são aproveitados para inserir a taça, não na Associação de Futebol de Porto, porque não existe a taça de júniores, por exemplo, a taça Sim. de juvenis, mas por exemplo em Aveiro eu sei que muitas vezes aproveitam os feriados Para para- colocar para- esses jogos. para colocar esses jogos, não é? Sim, É diferente. a vida de treinador e de atleta é difícil. É diferente. Mas é É meio verdade. Liga dos Campeões. pá. Achas que em Portugal nós temos excesso de feriados? Não, Não? não. Quantos mais melhor. Acho, né? acho que está certo, acho que está perfeitamente dentro da média europeia, por isso não me parece que hajam demasiados. Pronto, está falado aqui sobre o nosso tema. Vamos agora passar aqui Não, temos ao... o nosso jogo, fazemos aqui uma pequena brincadeira. Nós tínhamos feito até aqui um jogo que era o preferias isto ou aquilo, e agora decidimos alterar para. Vamos mudando, vamos alternando entre o preferias e o eu nunca. Hoje vamos fazer o eu nunca, que é o. Não sei se conhece, já sabes mais ou menos. No fundo, nós damos uma opção, eu já fiz ou eu nunca fiz. Ah, ok. Portanto, a primeira, eu nunca disse que a comida estava boa só para agradar a quem cozinhou. Já. Também acho que já disse. Já não é, acho, tenho a certeza. Já. Ou então dizer tira-me só. A comida está boa, mas tira só um bocadinho. sim, que só um bocadinho. eu acabei de comer. Só um Ai, bocadinho, comi que eu não agora tenho antes muita de vir. fome, pá, não tenho muita fome, mas comi muito e tal.
Então, eu nunca fiquei mais de 2 dias sem tomar banho. Eu já. Eu também já. Estas são muito fáceis. Estou a ver que está muito fácil. Não é preciso dizer porquê. Mas eu já. Quando fico em casa a estudar para os exames, é aquilo, levanta de manhã, vai estudar e acabou o estudo, vai dormir e às vezes. E temos também uma também. semana. Eu nunca fingi que não vi alguém na rua. Eu já. Eu também já. Eu também. Eu acho que isso acontece a toda a Eu gente. disse que estas eram muito fáceis. Eu disse que eram muito fáceis. Mas podemos sempre pôr aquela do. Mas se calhar não. Tínhamos aqui uma que era mandar mensagens para o ex ou a ex, ou no nosso caso. Eu sou casada já há muitos Por isso. anos. Por isso não há problema. Natália, há bocado falou da filha. Sim. E agora estamos aqui a terminar, que a hora já vai longa. Vê a sua filha a ser jogadora ou a querer ser jogadora ou treinadora? Não, a Renata faz natação, é federada e gosta muito da natação. Em termos do que é ser atleta, é daqueles atletas que eu gostaria de ter na minha equipa. Natação é muito exigente. A Renata não falta aos treinos, ela está na faculdade já está no 2º ano e não há momento nenhum em que ela falta um treino, nem por causa de exames, nem por causa de rigorosamente nada. Leva aquilo muito a sério. Em termos desportivos, os resultados não são fantásticos, mas tem objetivos pessoais que tem cumprido e na natação aquilo é muito específico. Tem ali uma série de coisas por pontos e tal, pronto. E ela tem cumprido aquilo, mas não a vejo a jogar futebol e a querer jogar futebol. Nem nunca. a treinar? A treinar talvez a conseguisse ver a treinar, mas natação. E gostava que Que a Renata que ela quisesse. eventualmente pudesse ter seguido esse caminho. Futebol? Sim. Se calhar tinha ali aquele. Nunca tinha pensado nisso, se eu gostava ou se não gostava, porque o importante para mim, e isto também é no futebol igual, Que ela seja feliz. eu tive 2 anos com sub-17, o ano passado e o ano anterior. Pronto. Nos 2 anos nós tínhamos tido se não tivesse havido ali uns deslizes, nós tínhamos tido possibilidade de ir à fase de subida. Ficamos muito próximos do segundo, pronto, basicamente. E nem num ano, nem no outro, eu fiquei frustrada com isso. E porquê? Porque o meu objetivo era muito que os meus jogadores tivessem feito uma época feliz, tivessem estado desportivamente felizes e que o futebol e o desporto lhes trouxesse mais valias nesse sentido, que é fazer deles pessoas de bem com a vida. Claro. Isso aconteceu nas 2 épocas, ou maioritariamente aconteceu. Pode ter havido ali um ou outro, não sei, mas maioritariamente aconteceu. E eu também vejo isso muito com a Renata. Logo, ela é feliz na natação, ela gosta. Que ela gosta. Eu nunca pensei se eu ficaria triste ou contente. No fundo, tu gostas que ela goste, faça o que gosta, não é? Sim. Percebo, faça as escolhas são dela, as escolhas arrecada com as consequências das escolhas dela. Claro. Logo, nós temos eu e o Walter, o pai, nós ficamos felizes com o que ela escolhe. Logo, é um bocadinho por aí. Se ela escolheu futebol ou se eu fico triste ou contente, não Podia é haver ali coisa. pronto, é sempre o futebol por a carreira, embora curta, a carreira que tiveste. E o Walter também sempre jogou futebol. Pronto, é sempre aquele desporto. Claro. Podia haver ali aquele gostinho em casa. Claro, se calhar podia haver ali aquele gostinho especial de ir vê-la jogar, não é? Ou assim, mas claro, mas o importante obviamente é que ela faça o que gosta e que seja feliz. Sim. Então, Natália, agora acho que sim, acho que chegamos àquele momento de tensão musical. Aquela escolha difícil. Uma música ou que fácil. lhe diga alguma coisa, fácil, música que esteja no ouvido. Ok.
Está bem. Não, Então- nós, é só dizer a música e nós depois na edição Claro. Não é Colocamos- preciso cantar. Eu sei. Não, Colocamos- isso eu não faço. Então pode ser a Vanessa da Mata. e alguma música. Banho de chuva. Ok. Ok. Boa música. Bem, mais uma vez, uma música totalmente. Ainda não tivemos nenhum caso, penso eu. Se repetisse assim um estilo, uma música muito parecida com outra. Acho que até agora tivemos sempre músicas diferentes verdade. e isso é bom. Isso é bom. Até é um pouco isso também que nos leva a fazer isto. E pronto, terminamos aqui a nossa conversa. Obrigado por teres vindo. Obrigado, Natália. Obrigado eu pelo convite. Parabéns pelo que vocês estão a fazer. Obrigado. Obrigado. Espero que se espalhe, Sim, que as vamos pessoas fazer por isso. gostem e que vos sigam. E sem dúvida que é uma mais-valia. E é curioso serem dois homens a falar, a fazer um programa de futebol de salto alto. Muitos parabéns da minha parte agradeço também que façam isto. Acho que só assim é que o futebol feminino vai para a frente. E eu acho que tem mesmo que ir. Acho que é uma mais-valia para a sociedade que isso Sim. aconteça. Obrigado. Obrigado Natália. pelas palavras. E terminamos então, só deixar mais aquele reforço. Quem esteve a ouvir, que deixe um gosto e que faça ali as estrelas, comentários, que partilhem com os amigos e para nos dar aquela força se possível. E terminamos então com a Vanessa da Mata, o banho de chuva. Até o próximo sábado. Futebol de salto alto.